aqui também, no cemitério, tem muitas artes bastante religiosas, né? Que nem essa daqui, ó. Que eu peguei, como eu já disse. E é uma coisa interessante também se pensar, né? O que o gótico tem a ver com a religião? Muita gente acha que o gótico tem a ver com religião. A pessoa gótica, ela automaticamente é uma religião dela que é gótica, né? Mas não é verdade. O gótico é bastante laico, na verdade, né? O gótico independe de religião. E também não tem essa questão de ter uma crença gótica. Existe uma crença gótica. Gótico tem muito mais a ver com estética, e tanto estética musical, estética literária, cinema, de arte, de modo geral, né? E também a ver com a cultura específica, ou seja, gostos acerca de estética e de cultura, né? E o que tem a ver com o sombrio. E isso é possível ser manifestado em diversas religiões, diversas filosofias que existem, né? Então existem góticos desde góticos cristãos até góticos satanistas e até ateus e pessoas sem religião nenhuma e gótico, né? Então isso é um mito que falam sobre religião, né? E sobre gótico. Falam que o gótico ele tem que ser de uma religião gótica, né? E o gótico, quando a gente fala assim, um gótico que no cemitério, então ele foi lá fazer algum ritual, uma coisa assim, na verdade não, porque isso é coisa de religião, vai depender da religião da pessoa e tal, né? Então isso é um desentendimento que as pessoas têm, né, sobre o gótico e a relação de gótico com a religião e também com o cristianismo, né? A principal religião aí do mundo, que tem mais adeptos, porque o gótico também acaba usando muita cruz, né? Acaba usando muita referência do uso de anjos e dessas artes que tem no cemitério, e acaba que confunde, as pessoas confundem, né, uma coisa com a outra. E muitas vezes é apenas a estética que a pessoa tem, né? E algumas vezes é uma questão ali da pessoa realmente acreditar e ter uma fé ali cristã e ser gótico ao mesmo tempo. Então não são coisas excludentes, né? Então o gótico é uma cultura laica, que independe da religião da pessoa. Tem pessoas que são góticas de diversas religiões diferentes e tem pessoas que simplesmente não têm religião. E é gótico porque aprecia a arte gótica e aprecia a estética sombria e gosta da arte sombria e das questões sombrias, da reflexão sombria e de várias coisas nesse sentido, que é um pouco mais sombrio e que a gente acaba gostando e tendo um apreço maior para essas coisas. E até mesmo pela questão do luto, e está associado com a morte, e a gente pensar sobre a morte, e que é uma coisa muito interessante também, que o gótico reflete muito sobre a morte. Então, não só reflete sobre a questão material da morte, da gente poder ser, da gente ficar ali no cemitério e tal, né? Mas também na questão mais filosófica do destino, né, da pessoa. O que acontece depois da morte com o próprio indivíduo ali, né? O que a pessoa sente, né? O que realmente é a morte depois que a gente morre de fato. Porque a gente só tem o lado dos vivos, né? O lado de quem tá vivo para saber o que acontece na morte. Mas a gente não tem um lado realmente do morto. A gente não morre e volta para saber o que realmente acontece, né? Então, e tem gente que vai bater o martelo e falar, é isso, acontece isso, pronto, acabou. E já tem gente que vai ser um pouco mais cauteloso e um pouco mais cético nessa relação. Eu sou extremamente cético nessa questão, né? Então, para mim, é possível que tenha uma vida após a morte, mas, na verdade, para mim é muito provável que não tenha, né? Então, eu vejo mais a morte nesse sentido mais material mesmo, físico, de que morreu ali, a consciência, ela se integra junto com a mente, a nossa alma, na verdade, são sinapses do nosso cérebro. Quando ele deteriora, quando a gente morre, ele vai decompor, né? O cérebro vai decompor e as sinapses vão ser desconstruídas. E o corpo vai começar um processo de transformação. Na verdade, a morte não é bem um fim daquela matéria ali, mas é a transformação em outros meios. A morte e a vida estão intrincadas uma na outra. A vida precisa da morte, a morte precisa da vida. Então, mais ou menos essa reflexão que eu trago aqui para vocês, né? Que está falando, né? Andando no cemitério aqui. E acaba a gente refletindo várias coisas e acaba pensando também na cultura gótica e no que é ser gótico e no que isso tem a relação com o cemitério e com a morte em si. Então a morte, ela é o fim da vida do indivíduo, mas ela não é o fim do corpo daquele indivíduo, da matéria daquele indivíduo, ali onde ele está, né? Onde ele está, ali onde ele acontece. Aquilo ali vai ser transformado e vai alimentar os vivos. A gente vive porque a gente se alimenta de quem morre. E os mortos ali vão ser digeridos ali pelos vivos também. Então é um processo de decomposição e de recomposição. Então existe esse processo, né, de desintegração e de reintegração, que a gente chama de solve coagula também, né? Esse termo mais latino que representa isso, né? A desintegração e a reintegração. E tudo continua num ciclo
de transformações e um ciclo em que os mortos se tornam vivos, aquilo que estava morto se torna vivo, porque a substância da morte ela vai integrar na vida, a partir da alimentação, principalmente, e depois a vida vai integrar na morte também, depois que ela morrer, e que o seu corpo será transformado ali em nutrição. Então, basicamente, esse é o pensamento que eu tenho sobre essa questão da morte, mas cada um vai ter um pensamento, né? Talvez a gente morra e tenha a consciência, pelo menos a parte da consciência ali, da alma, né? Talvez tenha alguma coisa do outro lado, a gente não sabe, não tem como saber 100%, mas a gente avalia baseado nos estudos que existem hoje sobre a mente, sobre como funciona o corpo e a mente, né? É sabendo como funciona a alma é que a gente vai saber definir melhor ali o que poderia ser que acontece, né? O que pode ser que aconteça. E o mais provável é que aconteça isso. A morte, do ponto de vista subjetivo, eu acredito que é mais como uma inconsciência. É você se tornar inconsciente, tal como quando você dorme, quando você está muito cansado que você dorme e não sonha. É um último sono que você dorme e nunca mais irá acordar. Vai dormir para sempre e vai entrar na eternidade, né? O reino dos mortos nada mais é do que o reino do sono profundo e eterno.